você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Aí da sua casa, onde você está, ou do seu trabalho, ou onde quer que você esteja, eu quero convidá-lo a lermos na palavra do nosso Deus, um livro do Velho Testamento, Abacuque, capítulo 3, e quero fazer a leitura do verso 1 ao verso 19. Aí da sua casa, se você puder, se colocar em pé e vamos fazer a leitura de Abacuque, capítulo 3. A oração de Abacuque, assim nos diz a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque, à moda de Sigionote. Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilhantes saem da sua mão e o esconderijo da sua força está ali. A peste vai adiante dele e a praga destruidora o segue. Para e mede a terra, olha e sacode as nações, os montes antigos se destroem, as velhas colinas se abatem, o seu andar é assim desde a eternidade. Vejo as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios que o Senhor está irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, quando andas montado nos teus cavalos de vitória? O teu arco está totalmente descoberto, a tua aljava está cheia de flechas. Divides a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. A inundação das águas passa, o abismo faz ouvir a sua voz e levanta as mãos bem alto. O sol e a lua param nas suas moradas, ante o lampejo das tuas flechas, que voam ao brilho intenso da tua lança resplandecente. Marchas pela terra com indignação, trilhas as nações com ira. Saís em socorro do teu povo, para salvamento dos teus ungidos. Despedaças o líder do povo ímpio, descobrindo-lhe por completo os fundamentos. Traspassas a cabeça dos seus guerreiros com suas próprias lanças. Eles me acometem com o turbilhão para me espalhar. Alegam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu marchas com teus cavalos pelo mar, pelo ímpeto das grandes águas. Quando eu o ouvi, meu ventre se comoveu, meus lábios tremeram diante do seu ruído, a fraqueza entrou nos meus ossos, os meus passos vacilaram. Aguardarei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Deus, nós estamos diante da Tua palavra que acabou de ser lida aos nossos ouvidos. Senhor, neste momento pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para que
possamos compreender aquilo que o Senhor tem a falar conosco neste momento. Permita, ó Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que assim, recebendo a palavra em nossos ouvidos, possamos permitir que ela também alcance o nosso coração. O Senhor conhece a situação, o Senhor conhece os sentimentos, o Senhor conhece o que vai, ó Deus, na vida de cada um que está nesta hora participando conosco deste culto. E te pedimos que o Senhor possa falar com cada um de nós no nosso individual, mas fale conosco como teu povo, porque aqui estamos para ouvir a tua voz. É orando e confiando no nome de Jesus, que então assim nos dirigimos a ti. Amém. Os irmãos podem assentar. Você que está em sua casa ou está em algum outro local. Irmãos, eu quero nesta noite meditar com os irmãos sobre confiança em Deus em tempos de medo e incertezas. Abacuque, o autor divinamente inspirado desta passagem, ele viveu há cerca de 2.600 anos. Na mesma época em que viveram os profetas Jeremias, Naum e Sofonias. Por volta do ano 600, 610 antes de Cristo. Naquele tempo, com a invasão do exército da Babilônia em Jerusalém, o povo de Israel estava passando por graves crises que iam desde a política, passando também pelo sistema econômico daquele país, daquela nação, atingindo também a moral e a vida social das pessoas. A história nos conta que, por volta do ano 605 a.C., o rei Nabucodonosor, ele cercou a cidade de Jerusalém, os seus arredores, e assim ficou nada menos do que 20 anos. A cidade cercada, ninguém saía, ninguém entrava. Naquele tempo, o exército da Babilônia já estava destruindo a cidade de Jerusalém, vindo a destruir o templo construído pelo rei Salomão. E o povo de Israel, sobrevivente dentro daquela cidade, ficou nada menos do que uma quarentena de 2 décadas, em alguns momentos passando terríveis necessidades, vendo suas casas sendo destruídas, vendo seus filhos serem assassinados, vendo as jovens serem estupradas, faltando comida, faltando água. E foi nesse contexto de grave crise em que o povo de Israel estava vivendo os seus últimos dias, quando foi levado para o cativeiro no ano 586 a.C., foi nesse momento crítico que Abacuque escreve este livro. As crises vividas por Abacuque naquele tempo provocaram fortes tensões, grande medo, incertezas, coisas, de certa forma, bastante semelhante ao que estamos vivendo hoje, com essa trágica pandemia pelo mundo afora. Sem fazer drama, meus irmãos, a situação que vivemos na atualidade, ela é no mínimo preocupante. A gente tem dito e temos ouvido repetidas vezes, tudo vai passar. Essa é uma boa palavra. Ela realmente nos aquieta por alguns momentos. Mas a pergunta que a gente deve fazer é: será que vai mesmo? Eu lanço essa pergunta porque muitos já têm acreditado que não.
ou pelo menos que o mundo não será mais o mesmo depois desse tempo. Quando é que as aulas vão se normalizar? Quando é que a máscara não será mais necessária e nem obrigatória? Quando poderemos ir aos hospitais sem receio ou sem medo algum? Quando é que vamos poder nos ajuntarmos sem restrição alguma, todos? Essa semana eu participava de uma reunião com lideranças batistas do Brasil. Quando é que nós vamos poder nos reunir em grandes celebrações como fazíamos há tão pouco tempo atrás? Quando? Não sabemos. E as sequelas dessa pandemia? Sequelas emocionais, o medo, o pavor, o pânico tem assolado muitas pessoas. Sequelas na vida familiar, a violência doméstica tem aumentado em quase 50%. O divórcio, que já era algo muito, infelizmente, até quase que comum, a cada 3 casamentos, 1 terminava em divórcio no nosso país. Como será o casamento depois desse período? O casamento das pessoas, das nossas famílias, sequelas sociais, o medo de se aproximar das pessoas, sequelas econômicas. Como disse, não quero ser alarmista em hipótese alguma, não me entenda assim, mas as estimativas é que em dezembro deste ano, o mundo chegará a ter por dia 12 mil mortes por fome. Por dia. Em dezembro, que está logo ali. Meus irmãos, o livro de Abacuque, ele nos traz uma importante mensagem sobre a maneira como o profeta lidou com a triste experiência em seu tempo. A experiência de ver o seu país ser devastado, a experiência de assistir à destruição do templo de Jerusalém, a experiência de ver a destruição de suas famílias, a experiência de testemunhar a morte de vários dos seus amigos e familiares, a experiência de perder as suas plantações aos arredores de Jerusalém, a morte do gado e viver cercado pelo medo e pelas incertezas. O livro de Abacuque, ele tem apenas 3 capítulos, mas nos traz uma grande mensagem. No capítulo 1, Abacuque, ele começou questionando a Deus, perguntando para Deus, no verso 2 do capítulo 1, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? E todo o capítulo 1 é de questionamento de Abacuque. No segundo capítulo, Deus dá algumas respostas para Abacuque. No verso 14, o Senhor chega a dizer para Abacuque o seguinte, no capítulo 2, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas é no terceiro capítulo, aonde lemos, que Abacuque fez uma oração em forma de cântico. E é nessa oração que aprendemos sobre como confiar em Deus nas noites mais escuras e sombrias da vida. Eu quero meditar com os irmãos por alguns instantes nas lições que essa passagem nos ensina sobre como confiar em Deus em tempos de medo e incertezas. Em primeiro lugar, meus irmãos, vejamos que a confiança em Deus é sempre resultante de uma vida voltada para a palavra e a oração. A palavra e a oração. A palavra e a oração são os 2 principais instrumentos de Deus para elevar o nível da nossa confiança nele. Abacuque sabia disso e por isso ele começou dizendo a Deus o seguinte no capítulo 3: ouvi, Senhor, a tua palavra. A princípio, no capítulo 1, Abacuque via o cerco e as ameaças da Babilônia como obra do acaso, ou apenas
como mais uma nação decidida a subjugar o resto do mundo com o cerco promovido por Babilônia. Mas Abacuque ouviu de Deus no capítulo 2, que o próprio Deus é quem estava por trás de tudo aquilo e Deus tinha um propósito. No capítulo 2, Deus disse para Abacuque que a Babilônia estava apenas prestando um serviço a Deus para disciplinar o povo de Deus. Disciplina. O que estava acontecendo nos dias de Abacuque é que Deus estava como um pai corrigindo o seu filho a quem ama. Abacuque ficou surpreso ao saber que o Deus santo e soberano é quem estava no controle por detrás de todas as coisas e não os babilônios. Abacuque ficou surpreso porque ele pensou que era a Babilônia que estava no governo do mundo. Mas no capítulo 2, Deus disse para Abacuque que Deus estava usando a Babilônia para corrigir o seu povo. Meus irmãos, foi essa palavra de Deus para Abacuque no capítulo 2, a qual ele menciona no verso 2 do capítulo 3, que transformou o Abacuque questionador do capítulo 1 no Abacuque adorador do capítulo 3. Foi essa palavra de Deus que levou Abacuque do vale do medo para a montanha da fé. A palavra de Deus fez diferença na vida de Abacuque. Pastor Isaltino, já falecido, Isaltino Gomes, ele disse que o fato de Abacuque ter ouvido a palavra de Deus lhe trouxe segurança. Por isso o pastor Isaltino recomendou: essa é a razão pela qual precisamos ouvir a palavra de Deus quando ela está sendo pregada. Porque a voz de Deus nos esclarece alguns fatos acerca do que estamos vivendo. Dr. Martin Lloyd Jones disse que quem está lendo a Bíblia não deve se assustar com a situação que o mundo está passando. Não deveria ficar surpreso. O profeta, ele, ouvindo a palavra de Deus, ele passou a orar a Deus e não mais a questionar e muito menos discutir com o Senhor. Palavra e oração, sem dúvida alguma, o resultado vai ser confiança em Deus. E quando a gente olha para a oração de Abacuque, dois elementos aqui nessa oração chamam a nossa atenção. O primeiro elemento é a humilhação, que está bem aqui no versículo 2. Abacuque, ele simplesmente se humilhou diante de Deus. Ele não questionou mais o silêncio de Deus, que no capítulo 1 ele tanto perguntou: por que o Senhor não nos tira dessa? Ele não questionou mais os métodos de Deus e nem pediu a Deus para suspender a disciplina. O que ele pediu foi por misericórdia. Ele pediu por misericórdia. Ele reconheceu que a situação que estavam vivendo era por conta dos pecados que ele e o povo de seu tempo estavam cometendo. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E por isso Abacuque admitiu a triste situação espiritual em que eles estavam vivendo. Por isso ele reconheceu que mereciam de fato a disciplina de Deus. E aí ele parou de questionar a Deus e se humilhou. Mas ele não apenas se humilhou, um outro elemento presente nessa oração é o seu pedido por misericórdia. Abacuque não pediu por proteção, ele não pediu livramento, ele não pediu recuperação dos bens familiares, ele não pediu para Deus proteger a casa dele, a família dele, ele não pediu para Deus mudar a situação.
O que ele pediu a Deus foi por um avivamento na vida dele e na vida do povo de Deus. No verso 2 ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra, lembra-te da misericórdia. Abacuque reconhece que a fé havia se tornado um acessório para o povo de Israel. Ele reconhece que o culto a Deus tinha virado um evento semanal, talvez. Ele reconheceu que ir ao templo passou a ser obrigação. E Deus precisou destruir o templo e impedir o seu povo de se reunir para que eles arrependessem de seus pecados e aprendessem que Deus precisa ser a prioridade absoluta de nossa vida e não apenas um momento que a gente viva enquanto celebramos. Abacuque não orou para que Deus mudasse os planos. Ele orou por um avivamento. Meus irmãos, tudo o que estamos passando é o meio que Deus está usando para nos disciplinar, para nos despertar do sono que tantas vezes nós nele caímos e nem percebemos. Nós estamos todos cercados pelo medo, atingidos pelas incertezas, e precisamos mais do que nunca elevarmos o nível da nossa confiança em Deus. Contudo, isso só vai acontecer à medida em que recuperarmos a primazia da palavra e da oração em nossa vida. Se a pandemia vai passar, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, nós precisamos mais do que nunca orar pedindo a Deus que perdoe os nossos pecados, que purifique a sua igreja, que traga uma santificação na vida do seu povo e que traga um grande avivamento na vida da igreja no mundo todo. Isso eu sei que precisamos. A palavra nos mostra como devemos viver, o que Deus deseja de nós, e quais são os planos de Deus, enquanto a oração nos põe de joelhos com a boca no pó, em total dependência exclusiva de Deus. C.S. Lewis dizia que Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, escreveu ele, revela a minha dependência, a minha fome e sede por sua vontade, pelo seu reino, pela sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, a minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Eu diria que dentre tantas coisas, a oração nos ajuda a lembrar quem somos e quem é o nosso Deus, de quem dependemos. Como elevar a nossa confiança em Deus, voltando a nossa vida para a palavra, e colocando os nossos joelhos no chão. Tudo que estamos vivendo nesse tempo, Deus tem permitido e Deus tem usado para nos mostrar que sem Ele nada somos. Para nos mostrar que o que Ele quer de nós é muito mais do que uma reunião semanal. Deus precisou tirar de muitos de nós o privilégio, a oportunidade de podermos estar reunidos num templo com a igreja, com o povo de Deus, para que a gente pudesse de fato sentir falta disso e ver o quanto isso é importante e quantas vezes nós não fazíamos caso disso. Às vezes nós precisamos perder certas coisas para de fato darmos o devido valor que elas possuem. É tempo de voltarmos com a nossa vida para a palavra e para a oração. Em segundo lugar, observemos, olhando para esta passagem sobre Abacuque, a maneira como ele teve a sua confiança elevada em um nível altíssimo, a qual eu convido a você nesta noite a também termos esse tipo de confiança que Abacuque teve no capítulo 3. Meus irmãos, a visão correta sobre Deus, quem Ele é e o que Ele faz, ajuda-nos a enfrentar o presente com confiança. Os irmãos sabiam que um dos problemas mais graves que há hoje
no mundo é a visão equivocada que muitos têm a respeito de Deus. Há quem pense que Deus existe para satisfazer os seus caprichos. Outros acham que Deus é um gênio da lâmpada para atender os seus desejos. Ainda outros chegam à absurda ideia de ver Deus como um servo. E essas pessoas expressam isso quando dizem assim: eu determino, eu ordeno, eu exijo, eu quero de volta o que é meu, eu não aceito. Visão equivocada acerca de Deus. E ainda alguns estão dizendo aí que Deus é só amor, e por isso Ele nos aceita do jeito que somos. Deus não é o que nós pensamos. Deus não é objeto de estudo da ciência das religiões nos laboratórios acadêmicos. Quem é Deus? Deus é quem Ele mesmo disse ser. Abacuque buscou nas raízes teológicas do passado a sua visão sobre Deus. Qual a visão de Abacuque sobre Deus? Quem era Deus para Abacuque? Nos versos 3 a 5 que lemos, Abacuque nos revela o esplendor da glória de Deus. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. Parã é um outro nome dado ao monte Sinai. Abacuque trouxe à memória a marcha de Israel do Sinai até a terra prometida. Abacuque disse que Deus é santo. Abacuque disse que a sua glória cobriu os céus. Essa expressão revela a manifestação da glória de Deus por toda a face da terra, não apenas num lugar específico. Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Dias atrás eu conversava com alguém que estava falando o seguinte: muitos lugares religiosos, muitos templos que estão hoje fechados, o que menos fazia era proclamar a glória de Deus. Proclamava a glória de homens. Percebe? Abacuque tem um entendimento correto acerca da glória de Deus. No verso 4, Abacuque diz que a aparência de Deus é como de um relâmpago que cruza os céus antes da tempestade. Dos versos 5 a 7, Abacuque tem uma visão da grandeza do poder de Deus. No versículo 5, ele lembra o poder de Deus no Egito, quando enviou as 10 pragas. As 10 pragas não foi para castigar o Egito, foi para manifestar a grandeza do poder de Deus. Nos versos 6 e 7, Abacuque diz que o Senhor é quem mediu a terra. No meio daquele momento crítico de crise, Abacuque diz assim: Deus conhece essa terra de ponta a ponta. Deus conhece cada canto deste planeta. Ele que no capítulo 1 tinha perguntado: Deus, onde tu estás? O Senhor não está ouvindo o nosso clamor, nós estamos orando, pedindo ao Senhor por livramento, pedindo ao Senhor que não deixe que pessoas morram, pedindo ao Senhor que proteja a nossa família. O que o Senhor está fazendo? O Senhor está dormindo? O Senhor está cochilando? Nesse capítulo 3, Abacuque reconhece a grandeza do poder de Deus. Ele diz que foi Deus quem distribuiu a terra entre as nações, foi Deus quem estabeleceu os montes. Abacuque, nesse momento, ele compactua com Isaías no capítulo 40. Isaías disse que Deus é aquele que mediu as águas do oceano na concha da sua mão e mediu o pó da terra em balança de precisão. Meus irmãos, qual a relevância de ressaltar a grandeza do poder de Deus? A relevância é a seguinte:
Se esta é a grandeza do poder de Deus, então Ele é digno de confiança e Ele vai nos ajudar a enfrentar qualquer situação no presente. Mas Abacuque não apenas tem uma visão sobre o esplendor da glória de Deus, sobre a grandeza do poder de Deus, ele também tem uma visão corretíssima da perfeita justiça de Deus. Dos versos 8 ao 15, Abacuque reconheceu que toda a ira de Deus naquele tempo, permitindo que os babilônios viessem contra Jerusalém, a ira de Deus não é contra a natureza que Ele criou. A ira de Deus não é contra os rios. A ira de Deus não é contra os ribeiros. A ira de Deus é contra o pecado. As imagens poéticas dos versos 8 a 15 de um cavaleiro guerreando contra um inimigo são para mostrar a indignação de Deus contra o pecado. Deus é santo e justo e Ele não pode compactuar com o pecado da humanidade. Deus estava permitindo a Babilônia assolar o seu próprio povo por causa do pecado do seu povo. Meus irmãos, como cristãos, e aí eu convido você nesse momento para olharmos para o tempo presente. Como cristãos nesse tempo, é impossível não olharmos para a situação mundial que vivemos, sem precedentes na história, que não seja uma forma de juízo divino contra o pecado da humanidade. Porque essa pandemia, ela tem revelado, ela tem descortinado, ela tem tirado a máscara do pecado. Isso tem sido claramente escancarado na sociedade, onde as pessoas roubam, onde as pessoas se corrompem, onde as pessoas traem, onde as pessoas estão, umas cheias de bom discurso politicamente correto, dizendo que está em favor da vida, mas está em favor da vida coisa nenhuma, está em favor de uma ideologia, muitas das vezes maligna e diabólica. Essa pandemia tem revelado, tirado a máscara do pecado da sociedade, o pecado dos governos, o pecado das igrejas, quantas que se tornaram mercados da fé. Cadê aquele pessoal que vende a água da cura? Esse tempo tem revelado, tem descortinado a máscara de muitos crentes hipócritas que sempre foram. Nesse hino, Abacuque, ele declarou que o Senhor é o Deus da glória, o Senhor é o Deus todo-poderoso, mas o Senhor também é o santo e justo, que Ele não aceita o pecado e por isso Ele quer que todos se arrependam e venham à salvação. E devemos lembrar que o juízo sempre começa pela casa de Deus. Meus irmãos, sem uma visão correta sobre Deus, quem Ele é e o que Ele faz, jamais atravessaremos essa crise que estamos vivendo. Por um outro lado, conhecendo o nosso Deus, a glória que Ele tem, a grandeza do seu poder e a santidade da sua justiça, nós somos fortalecidos a enfrentarmos com confiança as lutas do presente, porque Ele está no controle. O que os homens estão fazendo ou deixando de fazer a nível de controle, de governo, a nível de tentar resolver um problema dessa proporção, é o que menos importa para nós enquanto povo de Deus. O que importa é crermos que Deus está no controle e entendermos que nesse tempo Deus está nos dando uma grande oportunidade de revermos como nós estamos diante dEle. Como elevar a nossa confiança em Deus? Abacuque nos mostra que o louvor a Deus em meio às adversidades
é o maior dos testemunhos da nossa fé. Quando olha para dentro de si, Abacuque, ele se sentiu desanimado. Quando ele olhou para sua volta, ele entrou em desespero e por isso ele despejou diante de Deus toda a sua reclamação no capítulo 1. Até quando, Senhor? Mas quando ele olhou para o alto e viu Deus, todos os seus medos não mais o dominaram. Então Abacuque louvou a Deus em meio às adversidades. O seu louvor revelou uma confiança inabalável. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Ah, meus irmãos, a confiança do profeta não estava em nenhuma dessas coisas. A confiança de Abacuque não estava na provisão, ela estava no provedor. A parte-chave deste verso 17, eu penso ser a expressão ainda que foi repetida 3 vezes. Ainda que a figueira. O que era a figueira? A figueira, uma árvore que produzia alimento e remédio. Ainda que a figueira não produza alimento e remédio. Ainda que a oliveira, que também produzia remédio, alimento e combustível, ainda que a oliveira não produza também, ainda que o rebanho, de onde se tirava alimento, leite, carne e couro, ainda que essas provisões não acontecessem, o profeta sabia que, em última instância, ele não dependia de nenhuma dessas coisas. A sua confiança estava no Deus Criador dos céus e da terra. E aí o seu louvor revelou não apenas uma confiança inabalável, mas o seu louvor também revelou uma alegria contagiante. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A alegria do profeta não era determinada pela presença de coisas boas, nem pela ausência de coisas trágicas. A sua alegria não estava na prosperidade, nem na ausência do sofrimento. A sua alegria estava centrada na pessoa de Deus. Meus irmãos, enquanto a nossa família, os nossos bens, o nosso trabalho e os nossos eventos for toda a fonte de satisfação da nossa vida, será impossível encontrar alegria em tempos de medo e incertezas, pois o foco da nossa vida estará naquilo que nós temos e não naquele que nos tem dado tudo o que temos. E o seu louvor revelou não apenas uma confiança inabalável, não apenas uma alegria contagiante, mas uma segurança consoladora. O Senhor Deus é minha força e fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre as minhas alturas. A alegria do profeta não era um sentimento romântico e infundado. Ele tinha razões de sobra para se alegrar, ainda que perdendo seus bens, ainda que padecendo necessidades, ainda que faltando alimento, ainda que perdendo seus familiares, ainda que sepultando seus entes queridos, mas ele tinha motivos de sobra para se alegrar, porque o Senhor estava com ele. Abacuque fez uma viagem do temor à fé, do pranto ao cântico de louvor, do questionamento amargo à humilde adoração. Enfim, o quanto você está temeroso diante de tudo o que estamos passando?
O quanto você tem sentido de medo? A nossa realidade brasileira já faz 5 meses, quase completos, de que estamos à mercê de uma crise sem precedente na história. O futuro é incerto, pelo menos o futuro a curto prazo. A longo prazo sabemos que temos a certeza da vida eterna. Mas o quanto nós estamos sendo atingidos pelo medo e pelas incertezas. O quanto esses 2 elementos têm atingido a nossa alma. Eu não sei como está a sua vida neste dia, nesta noite. O que eu mais tenho ouvido de pessoas, e a minha própria experiência pessoal, ela tem sido assim. Há dias em que me sinto melhor, há dias em que sinto-me mais encorajado, mais animado, mas há dias em que o medo, pelas incertezas, atinge a nossa alma em cheio. Eu não sei como está a sua vida hoje, nesta noite, neste exato momento, mas uma coisa eu sei: ainda que muitos de nós sejam contaminados com esse vírus tão terrível, ainda que alguns de nós que se contaminarem não forem curados, ainda que percamos do meio de nós alguns de nós, ainda que desemprego possa bater a nossa porta, ainda que a empresa tenha que ser fechada, ainda que o mundo entre numa recessão, que o nosso país seja atingido por uma falta de alimento. Portugal já, nessa semana que se passou, já decretou recessão. Ainda que esse tempo dure um pouco mais do que esperávamos, ainda que essa pandemia nem passe, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha força, o Senhor Deus é a sua força, e é nessa confiança que nós devemos viver, para a gente sobreviver. Deus pode ainda nos dar cânticos na escuridão, se de fato nós confiarmos nele. Meus irmãos, jamais devemos esquecer que Deus nem sempre muda as circunstâncias, mas Deus está pronto para mudar em todo tempo o nosso coração, a nossa vida, nos dando força para a gente enfrentar as situações mais difíceis. Isso é o que se chama viver pela fé. O capítulo 2 consta: o justo viverá pela fé. Dias difíceis estamos vivendo, dias piores talvez virão, noites escuras talvez chegarão. Todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. É nessa confiança que eu quero convidá-lo a estarmos nesta noite. Confiança em Deus em tempos de medo e incertezas. O mundo pode ser incerto, mas Deus está no controle. Eu quero convidá-lo nesta noite a louvarmos a Deus juntos, tal qual Abacuque. Abacuque capítulo 3 se tornou num cântico, num salmo,
para o povo de Israel, no cativeiro e pós-cativeiro. Nesse tempo que estamos vivendo, de certa forma, bastante cativos, presos, impedidos, talvez impedidos de fazer o que mais gostamos de fazer, cultuar a Deus. Mas é para um tempo como esse que eu convido os irmãos a confiarmos em Deus, tal qual Abacuque confiou no capítulo 3 do seu livro. Louve ao Senhor conosco. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Declare isso nesta hora, aí da sua casa, do seu trabalho, de onde quer que você esteja. Declare a sua confiança em Deus, através desta canção, deste louvor. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e
e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu não sei como está o nível da sua confiança em Deus nesse tempo que estamos atravessando. Os meses correm. Eu não sei como está a sua confiança em Deus. Mas a minha palavra a você nesta noite da parte de Deus é esta: não desista, não desanime. Deus está no controle. E nos momentos em que você se sentir abatido, sentir a tristeza assolando a sua alma, recorra a Abacuque capítulo 3. Alguns momentos nós passamos pela crise de Abacuque no capítulo 1. Questionamos: Deus, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor não curou? Por que o Senhor não intervém logo nisso? Por quê? Por acaso o Senhor sente prazer em ver a humanidade passando pelo que está passando? Por acaso o Senhor não se importa conosco? Por acaso o Senhor não nos ama? Quando esse tipo de questionamento, quando esse tipo de crise individual abater a sua alma, lembre-se que Deus te ama. E a maior prova disso foi Ele ter enviado Jesus Cristo a esse mundo, que veio para ser a razão da nossa vida, a razão da nossa alegria. Ele veio para nos garantir a certeza da vida eterna. Ainda que tantas coisas ainda aconteçam, ainda que a gente perca tantas pessoas, ainda que a gente perca tantas coisas importantes para a nossa vida, todavia, não deixemos de nos alegrarmos no Senhor Deus, o Deus da nossa salvação, porque Ele é a nossa força. Senhor, nós estamos diante da Tua presença como Teu povo reunido nesta noite. E eu quero neste momento Te agradecer pela Tua palavra.
A tua palavra que naquele dia alcançou Abacuque e fez brotar dos lábios do profeta um louvor, um cântico de exaltação ao Senhor no meio de um tempo tão crítico e tão difícil, no meio da dor e do sofrimento. Ó Deus, apesar de tudo que estamos vivendo, apesar das tantas lágrimas que têm brotado de nossos olhos, apesar da dor que temos sentido em tantos momentos, apesar, ó Deus, do sofrimento que temos passado, nos compadecendo uns com a dor do outro, com a perda do outro, apesar, ó Deus, dessa aflição que às vezes tem assolado tantas vidas, ainda assim, nós temos conseguido encontrar alegria no Senhor, porque o Senhor é a razão da nossa alegria. E o que quero te pedir nesta hora, ó Deus, é pela tua misericórdia. Ó Deus, que haja restauração de nossas vidas, para que a gente tenha de fato uma vida de mais intimidade com o Senhor, para que a gente dobre mais o nosso joelho e coloque a nossa boca no pó, ó Deus, e a gente se arrependa de nossos pecados, porque Tu és um Deus realmente glorioso, Tu és um Deus de grandeza em poder, mas Tu és um Deus santo e justo, e o Senhor está nos dando tempo para que a gente possa se consertar, para que a gente seja um crente melhor, para que a gente seja, ó Deus, um cidadão melhor, para que sejamos pessoas melhores na nossa família. Ó Deus, tem misericórdia de nós nesse tempo. Ó Deus, que o Senhor traga consolo e conforto àqueles que têm sofrido, que o Senhor traga, ó Deus, refrigério às almas abatidas, que o Senhor traga nesse tempo, ó Deus, mais e mais graça e misericórdia sobre as nossas vidas, que possamos confiar cada dia mais e mais, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Pai, muito obrigado pela Tua palavra nesta noite. Cada um que recebeu a Tua palavra, que o Senhor possa aplicá-la de maneira individual, pessoal, trazendo assim conforto, consolo e refrigério. Dê-nos uma semana, ó Deus, debaixo da Tua graça. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a vida da sua família, e até o nosso próximo culto, na quarta-feira, às 20 horas, é o nosso culto de quarta. Que Deus te abençoe. Se você porventura desejar, se precisar fazer contato com a nossa igreja, nosso telefone fixo em horário comercial, tem sempre alguém para atendê-lo, 3824-2220, DDD 22. Se você desejar enviar-nos uma mensagem via WhatsApp, esse mesmo número é um número de WhatsApp e você poderá fazer contato conosco. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.